O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou, amarelou, afrouxou e anulou quase a totalidade do tarifaço. Isso demonstra que não teremos impacto nenhum na economia do Brasil. Não, isso não é verdade. O presidente dos Estados Unidos foi extremamente forte, firme, ele cumpriu a palavra dele, está mostrando quem manda. Não, isso também não é verdade. Pô, mas com as isenções de quase 700 itens, acho que é 691, se eu não me engano, eu fiz uma matéria ontem, mas, 24 horas depois, mente TDAH aqui com números acaba se atrapalhando um pouco. Acho que é 691. As isenções em tantos produtos fazem com que o tarifaço tenha o seu efeito tornado quase nulo? Não, isso também não é verdade. Vamos falar sobre tudo isso. Eu vou te explicar o real impacto econômico, político e o momento que estamos vivendo diante dessa crise dos Estados Unidos. Se você é novo por aqui, meu nome é Eric Mota, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou jornalista, estou indo inclusive agora para a redação. Tenho gravado muitos vídeos assim, a caminho do meu trabalho, do meu outro trabalho, que de manhã eu toco uma agência de marketing, que sou sócio de uma agência de marketing que faz lançamentos digitais. Trabalhei muito tempo em Brasília, cobri política a fundo, cubro a política paranaense atualmente, então eu tenho um conhecimento bom sobre como funcionam essas articulações políticas e eu quero falar com você sobre isso. Se inscreveu no canal? Então vamos começar. Em primeiro lugar, o presidente Donald Trump foi uma pessoa firme, manteve a sua palavra, foi até o fim e comprou... Não. A verdade é que o presidente Donald Trump fez um recuo altamente considerável ao setor comercial dos Estados Unidos, ao setor industrial dos Estados Unidos. Acontece que as grandes potências financeiras norte-americanas, elas pressionaram o governo federal de Donald Trump para que ele recuasse e não aplicasse as sanções econômicas com a taxa de 50% para o Brasil. Isso porque o Brasil, ele hoje vive um déficit na relação comercial com os Estados Unidos. O que isso significa? Entre o que os Estados Unidos compram do Brasil e o que os Estados Unidos vendem do Brasil, os Estados Unidos obtêm lucros. Logo, os Estados Unidos é superavitário. Ou seja, nas relações comerciais com o Brasil, eles saem com mais dinheiro no bolso. Outro ponto. Os produtos que seriam importados pelos empresários norte-americanos e que sofreriam sanções de 50%, eles encareceriam o produto final, no caso de peças para aeronaves, por exemplo, peças para veículos e tudo mais. Encareceria o produto final, o que diminuiria a venda desses produtos no mercado interno lá nos Estados Unidos. Outro fator importante. Diante de toda essa crise, se o governo dos Estados Unidos seguisse com as sanções, alguns produtos seriam inviáveis de serem importados para os Estados Unidos. Logo, a população começaria a ficar receosa quanto à economia local, uma vez que fosse no mercado e não encontrasse alguns alimentos, o que ainda vai acontecer, e eu vou falar sobre isso também. Então, o que isso faria, e vai fazer ainda assim, um desacelerar da economia dos Estados Unidos. Mais gente vai passar a desconfiar dos Estados Unidos como uma potência econômica global e alocará menos dinheiro nas ações norte-americanas. O que se verá na ponta é diminuir o valor de muitas das empresas que estão ali com suas ações na Bolsa de Valores, por exemplo. Tudo isso é um panorama muito geral do impacto negativo para os Estados Unidos. E diante de tudo isso, diante das ameaças do setor econômico norte-americano, o presidente Donald Trump recuou. Claro que ele recuou como um cão raivoso, recuou latindo muito, recuou falando, eu vou morder o seu pescoço, mas no final ele mordeu apenas a canela. Eu acho que essa é uma analogia que demonstra o que aconteceu quanto à economia, tá? Não estou falando aqui do ministro Alexandre de Moraes, Ali Magnitsky, que foi tema de um vídeo de ontem, você pode acompanhar aqui em cima. Portanto, Donald Trump ameaçou morder o pescoço do Brasil, mas somente mordeu a canela. Morder a canela é ruim? É ruim. Por quê? Dói, sangra, pode inchar, pode dar infecção, você manca, mas não é vital.
não tem um impacto tão grande. Segundo alguns economistas renomados, o impacto das sanções como ficou para o Brasil deve ser de algo em torno de 0,2% do PIB somente. Pode chegar até 0,5%, mas essas análises de 0,5% foram mais antes dessas isenções gigantescas aí. A ameaça de bomba nuclear virou apenas um tiro de 22. Mas engana-se quem pensa também, quem está falando por aí, que não terá impacto no Brasil. Quando eu falo que o impacto no PIB vai ser de apenas, em média, 0,2, até 0,5, num campo um pouco mais preocupante, eu estou falando de pessoas desempregadas. Eu estou falando de menos dinheiro circulando. E eu vou dar um exemplo. Ontem eu subi uma matéria no Portal RIC sobre o setor madeireiro do Paraná. Se você pega a lista de isenções, se você não leu, dá para ler, tá? É uma nota pública do governo dos Estados Unidos e o edital, o decreto está lá público, dá para você ler do início ao fim. Eric, eu não falo inglês. Meu inglês é péssimo. Vai no Google Tradutor que você consegue. Você vai ver muitos itens de madeira, por exemplo. Olhando lá, o que aparenta? Que as madeireiras do Brasil, né, que o setor, a indústria de madeira do Brasil não vai ser afetada por essa taxação, porque ela estaria isenta. Só olha lá, tem materiais oriundos da madeira também que estariam isentos. Porém, se você observar num detalhe, a gente está falando ali das madeiras tropicais, da extração de madeira tropical. O que isso significa? O sul do Brasil, que domina mais de 80%, 83% ou 86% das madeiras exportadas para os Estados Unidos, tá grande parte aqui no sul, ele faz essa exportação de madeiras plantadas, replantadas, de madeiras em sua grande parte pinos. O que isso tudo leva a não se enquadrar como madeira tropical? Não sendo tropical, não está nessa lista. Inclusive, gente do setor falou pra gente, pro Grupo RIC, que eles estão tentando entender e tentando conversar ainda com o governo dos Estados Unidos, porque a situação ficou muito ruim. MDF, molduras, até mesmo chapas de madeiras inteiras que são de madeiras oriundas de pinos, por exemplo, são de madeireiras oriundas que não são consideradas madeiras tropicais, não estão nessa lista. E quando a gente fala da madeira, a gente está falando de um mercado que movimenta milhões. Aqui para o Paraná, se eu não me engano, é o segundo produto mais exportado do estado para os Estados Unidos. Ou seja, o impacto vem, para você ter ideia, no Paraná, 2 empresas desse setor declararam férias coletiva. Estamos falando de milhares de funcionários que não poderão trabalhar, que tiveram decretado ali sua férias coletiva, por medo dessas madeireiras não conseguirem exportar seus produtos e com isso arcarem com prejuízo. Então é mais barato mandar as pessoas para casa. Então sim, vai ter impacto. Quando a gente olha para 0,2% do PIB, parece que não tem impacto. Mas a gente está falando agora aqui de milhares de pessoas que ficarão desempregadas. Politicamente, quem que vai sofrer com isso? Parte, sim, o presidente Lula. Vai respingar alguma coisa nele. Mas assim, eu aposto com vocês que se o governo mantiver uma estratégia de comunicação acirrada, demonstrando que são os Bolsonaros, em especial o Eduardo Bolsonaro, claro que com a chancela de Jair Messias Bolsonaro, que estão por trás dessa super taxação. Como o Eduardo disse, ontem ele falou que ele não quer vingança, mas ele já havia dito em uma entrevista que o que ele deseja é vingança. Ele falou, se tivermos um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado. Se esses vídeos, aliás, se não, quando esses vídeos, porque eles serão utilizados, quando esses vídeos forem utilizados na campanha eleitoral, a ala bolsonarista vai sentir o impacto. Repare o movimento dos governadores, principalmente os presidenciáveis. Zema, temos Tarcísio, temos Ratinho Júnior aqui no Paraná.
O que esses governadores estão fazendo? Eles criticam Alexandre de Moraes, mas eles não referendam o tarifaço, porque eles sabem que isso vai respingar nos votos no final da ponta. Claro que estados majoritariamente bolsonaristas, como o próprio Paraná, como Santa Catarina, vai ter um impacto menor na quantidade de votos que esses caras vão ter. Mas quando a gente fala, por exemplo, desses 3 governadores que eu citei, né? Eu sei que estou pegando o Sudeste, tá, gente? Mas quando a gente fala, por exemplo, desses 3 senadores que eu citei, temos ali o senador de Minas Gerais, temos o senador de São Paulo, governador de Minas, governador de São Paulo. O que eles querem? Ser presidente da República. É possível ser presidente da República só com os votos dos estados majoritariamente bolsonaristas? A resposta para isso a gente viu nas urnas na última eleição. Não é possível. É preciso ter voto no Nordeste, é preciso ter voto no Centro-Oeste, é preciso ter voto. Então, o que a gente vai ver no final da ponta? No ano que vem, a esquerda, o centro, se surgir uma tal de uma terceira via de novo, vai utilizar Eduardo Bolsonaro para atacar o bolsonarismo e angariar votos. Num primeiro momento, muitos produtos vão baixar o preço no mercado nacional. Num primeiro momento, por exemplo, o café deve baixar o preço no mercado nacional. A carne eu não tenho certeza, porque está havendo aí uma redução já na oferta de carne para o cenário nacional, porque a agropecuária está escolhendo por utilizar mais fêmeas para fecundação do que para o abate, então a carne eu não vou garantir. Mas o café, por exemplo, eu acredito que vai diminuir o valor na gôndola nesse primeiro momento. Porém, se mantiverem essa sanção aí, essa taxa de 50%, eu acho que no segundo momento vai aumentar. E é nesse momento que parte da popularidade de Lula pode oscilar para baixo, principalmente diante daquela população que tem menos acesso à informação. Porém, com a campanha chegando, próxima a ela mesmo, que as pessoas comecem a se politizar mais, a tendência é que o governo recupere, e eu acredito que vamos ter aí 45, 47% da população daqui a um mês mais ou menos defendendo a postura do governo Lula. É o que eu acredito. Quero saber a sua análise sobre o assunto. Por aqui eu traço análises políticas, por aqui eu trago um pouco da minha experiência cobrindo o Ministério da Economia, Palácio do Planalto, Congresso Supremo, e também faço análises de comunicação. Eu sei que eu estou devendo para vocês vídeos do Jones Manuel, que eu prometi. Um já está gravado e já está até upado no YouTube, mas diante de tudo isso que está acontecendo, eu estou deixando ele lá, que é sobre o agronegócio brasileiro, se é o causador da fome no Brasil ou não. Em breve eu publico aqui. E ainda tem, se eu não me engano, além desse, mais 2 ou 3 temas, além de fazer uma análise da comunicação da moça do lenço. Eu prometi, eu vou cumprir. Valeu, beijo, até a próxima. Se inscreve, comenta, curte também. Tchau!